Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, dando continuidade ao nosso módulo de física. A gente já estudou a origem dos fótons de raio-x, a forma que eles saem do tubo de raio-x e interagem com o corpo humano. Agora a gente vai ver como essas interações são representadas no filme de raio-x através da formação da imagem radiográfica. Antes de tudo, a gente tem que conversar sobre a radiação espalhada. Se vocês lembrarem da última aula, a gente viu que em vários momentos e diferentes tipos de interação entre o fóton de raio-x e os átomos do corpo humano geram radiação espalhada. E o problema disso é que quando ele atinge o filme de raio-x, isso colabora para a degradação da qualidade da imagem. O que a gente viu não são interações verdadeiras daquelas que a gente deseja, obtidas por meio do efeito fotoelétrico, mas sim obtidas por espalhamento Compton e outras interações, de forma que quando ele alcança o filme de raio-x não te fornece uma informação útil. Por isso, ao longo da história, foram tentadas diversas formas para reduzir a radiação espalhada, e aqui eu vou citar duas técnicas que são bastante conhecidas, que seria o uso do air gap e o uso das grades antidifusoras, que é o mais importante. O air gap basicamente consiste em aumentar a distância entre o paciente e o receptor da imagem, de forma que toda aquela radiação que segue uma trajetória diferente porque foi espalhada, tende a se dissipar ao longo do caminho e seguir uma trajetória que não alcança o feixe de raio-x. O grande problema de quando você realiza essa técnica é que ele amplia a imagem e reduz a definição dela. Basicamente uma questão de geometria, lei da proporção dos triângulos. Então, quando você aumenta a distância entre o corpo e o receptor, isso faz com que a imagem seja ampliada. Por isso que os técnicos têm que estar sempre atentos quando vão fazer o air gap, buscar ajustar os parâmetros de KV, MS para evitar uma subexposição e também utilizar o menor foco possível, porque como a gente viu na primeira aula, o foco está intimamente relacionado com a definição da imagem. Para ficar mais claro, nós temos aqui então um tubo de raio-x, o paciente representado em branco e os fótons de raio-x representados em amarelo. Se nós temos o filme, lembrando que os fótons de raio-x saem de determinada trajetória e idealmente eles vão atingir o filme na mesma trajetória. Porém, quando ocorrem as interações do corpo humano, alguns vão ser desviados e seguir uma trajetória diferente. Se eles alcançam o filme, isso gera degradação da imagem. Agora, se a gente aumenta a distância, vamos trazer o paciente um pouco mais longe do chassi, o que vai acontecer? Esses fótons de raio-x que seguiram sua trajetória habitual não foram desviados, vão atingir o mesmo lugar e a radiação espalhada vai seguir uma trajetória mais em fuga, mais direcionada para fora, portanto vão acabar não caindo diretamente sobre o filme de raio-x e dessa forma simples a gente consegue garantir uma melhor qualidade da imagem. Outra técnica bastante importante é o uso da grade antidifusora. A grade, por definição, é um material formado por tiras que absorvem o raio-x, por exemplo, chumbo, que é o elemento químico que a gente mais usa para radioproteção, alternados com material de sustentação que não o absorve, por exemplo, fibra ou carbono. Existe um termo ainda mais específico que são as grades focadas, que são aquelas que as tiras estão alinhadas exatamente com o ponto focal do raio-x, de forma que geometricamente o feixe de raio-x consiga passar pelas áreas que não absorvem raio-x e com isso você não atenue os fótons. A maior parte da radiação do feixe primário vai passar entre as tiras, ou seja, não vai colidir com o chumbo, vai conseguir passar pelo restante do material que não atenua o feixe raio-x e assim vai atingir o filme e cumprir o seu propósito. E aquela radiação que foi espalhada vai acabar colidindo com as placas de chumbo, não vai atingir o filme e dessa forma não vai degradar a imagem, melhorando o nosso contraste. Para ficar mais claro para vocês, a gente tem aqui o paciente, os fótons de raio-x que estão emergindo, ou seja, aqueles que já interagiram, alguns seguindo reto e alguns que foram espalhados. E aqui o filme de raio-x. Essa seria a grade antidifusora. Em roxo a gente tem o material que atenua o feixe raio-x, seria por exemplo o chumbo. Em azul a gente tem o material de acrílico, que não vai atenuar o feixe. Aqui só para vocês imaginarem então ela no corte transversal, que vai ser colocado aqui na frente do filme de raio-x. O que acontece então? Esses fótons emergentes, aqueles que se direcionam no sentido do acrílico não vão ser atenuados e vão alcançar o filme, e aqueles que se direcionam em direção às fibras de chumbo vão ser atenuados. Então só vai alcançar o filme aquele que não foi aquela que não é a radiação espalhada, e por isso a gente tem uma imagem melhor. A grade difusora, vocês vão ver muito esse termo do Potter ou do Book. O dispositivo do Potter Book foi a forma inventada para você evitar que a presença da grade degradar essas imagens. Porque se vocês pensarem, se você tem um negócio com placa de chumbo no meio do caminho, quando você fosse imprimir o filme ia ficar com várias falhas, que seriam locais por onde a radiação não passou. E por isso foi inventado esse dispositivo. Basicamente ele vai movimentar a grade, de forma que esse movimento muito rápido faz com que os fótons desviados ainda sejam atenuados, os fótons que não são desviados sigam o seu trajeto habitual. Porém, você não vai ficar com a radiografia gradeada, formada por linhas paralelas, porque com a movimentação você consegue evitar isso.
Entretanto, para usar a grade, é importante que os técnicos tenham alguma coisa na memória. Você vai ter que alterar o fator de exposição, porque a grade não deixa de ser uma barreira. Então você tem que compensar a presença da grade usando KV e MS diferentes. A grande sacada aqui é que você precisa aumentar a dose sobre o paciente. Você vai aumentar o MS de acordo com o fator da grade. O fator da grade é um número que está intimamente relacionado, o fabricante coloca sempre na própria grade. Nada mais é que uma relação entre as alturas da tira e o espaço entre elas, porque essa proporção vai dizer exatamente a sua capacidade de absorção de fótons de raio-x, e é baseado nisso que o técnico vai ver em que grandeza ele tem que aumentar o MS. Então, o uso da grade antidifusora acaba acarretando um aumento da dose sobre o paciente. E é por isso que quando a gente faz exame em crianças, muitos serviços optam por utilizar chassi sem grade antidifusora, porque criança a gente está sempre preocupado com a questão da dose, né? Então, vocês vão ver que comumente por aí você fala que exame em criança é exame sem grade, por mais você troca um pouco de definição, mas protege a criança de uma dose maior. Agora, a gente deixou a radiação espalhada de lado, então vamos focar na radiação que a gente quer, aquele feixe de raio-x que não sofreu desvio e conseguiu atingir o filme. Então, após interagir com o organismo e traspassarem a grade, os fótons finalmente vão alcançar o filme. E o papel do filme é justamente representar essas alterações da densidade óptica de acordo com as interações que ocorreram. Estruturas com diferentes níveis de contraste óptico é o que vão nos permitir fazer o nosso diagnóstico. O receptor radiográfico, o chassi, quando você pega o chassi na mão, aquela estrutura de metal, dentro dele nós temos o filme radiográfico, que é a estrutura que vai representar as densidades ópticas, mas nós temos também telas intensificadoras. A tela intensificadora é uma invenção que serve para diminuir a dose sobre o paciente. A grande sacada é o seguinte: o filme radiográfico ele é sensível à radiação, mas ele também é sensível à luz visível, mais ou menos como aqueles antigos filmes de fotografia que tinham que ser manejados em salas escuras ou com luz vermelha. Dessa forma, você coloca uma tela antes do filme radiográfico que é feita com material fluorescente. Quando essa tela absorve o fóton de raio-x, ele o converte em luz, mais ou menos na proporção de 1 fóton de raio-x para 100 fótons de luz. E esse fóton de luz consegue sensibilizar o filme. Então veja só, você com 1 fóton de raio-x que teria que cair diretamente no filme para produzir uma imagem, se você botar ele primeiro numa tela intensificadora, ele consegue ser convertido em 100 fótons de luz, e o filme radiográfico é também sensível à luz, então você vai obter a informação que você quer do mesmo jeito. Então você reduz a quantidade de radiação que você vai jogar no paciente em uma ordem de até 100 vezes, o que é ótimo do ponto de vista de radioproteção. A desvantagem, porém, é que quanto mais espessa a tela intensificadora, mais vai degradar a definição, obviamente, porque você tem um material entre o fóton de raio-x e o filme, então se você deixar muito grosso, vai acabar degradando a imagem. Mas a grande sacada da tela é justamente essa, reduzir a dose. Só para apresentar para vocês, então, nós temos aqui os fótons de raio-x chegando no chassi. Eles passam, então, pela tela intensificadora, e esses fótons de raio-x, devido à natureza do material fluorescente, eles são convertidos em fótons de luz, e os fótons de luz atingem o filme do raio-x. Vocês veem aqui que eu coloquei 2 camadas de telas fluorescentes, isso não foi por acaso. A maioria dos chassis hoje em dia tem uma dupla camada de telas fluorescentes, porque caso haja algum fóton de raio-x que consiga atravessar sem interagir a primeira tela e o filme radiográfico, ele vai interagir com a segunda e vai formar fótons de raio-x que na hora da refração vão conseguir sensibilizar o filme também. Ou seja, você consegue maximizar a informação da melhor maneira possível. A tela intensificadora pode ser formada por diferentes substâncias, tungstato de cálcio, sulfato de bário, entre outras. E vale lembrar que cada tipo de tela emite luz numa cor diferente e deve ser sempre usado com um filme compatível. Por exemplo, a gente vê muito aí na literatura que são os filmes ortocromáticos. São os filmes de radiografia que são sensíveis somente à luz verde. Então você sempre tem que fazer os parzinhos certos. O determinado filme de raio-x com uma determinada tela intensificadora que vai produzir luz no comprimento de onda específico. Agora falando do filme radiográfico propriamente dito. O filme é feito por uma base de material plástico transparente e uma emulsão. Essa emulsão que é o astro do show, que é onde a gente vai ter a representação da imagem. Ela é formada por uma gelatina que serve para sustentação e os cristais de haleto de prata que são um grande alvo. O haleto de prata pode ser fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, entre outros. E são esses cristalzinhos que são sensíveis à radiação. Os fótons, seja de luz formado na tela intensificadora ou o próprio fóton de raio-x, eles interagem com esses íons de prata e os sensibilizam. E esses grãos sensibilizados pelo raio-x, eles são mais sensíveis ao revelador. E quando eles passarem no revelador, eles vão ser convertidos em prata metálica. Essa prata metálica se deposita na emulsão e ele que forma a densidade óptica que a gente vê, diferentes tons de cinza na radiografia clássica.
A exposição do filme à radiação à luz vai gerar uma imagem latente. Então, quando a gente tem todas essas interações com a tela intensificadora e tudo mais, vai ser formada uma imagem latente no filme de raio-x. Entretanto, se você abrir o chassi, jogar e tentar ver alguma coisa no filme, nesse momento você ainda não vai conseguir ver nada. Você simplesmente vai estragar o seu filme. Porque você precisa passar primeiro por um processamento do filme para que essa imagem latente seja convertida numa imagem visível, que é aquela que tem diferentes densidades ópticas, diferentes tons de branco e preto. Representando então aqui os nossos fótons de raio-x que passaram, se tornaram fótons de luz, sensibilizaram o filme. Cada um desses quadradinhos brancos aqui é um cristalzinho de haleto de prata que foi sensibilizado, mas de novo, você não vai conseguir enxergar nada com essa imagem aqui. Tem que passar pelo revelador, que daí as reações químicas que vão precipitar a prata e formar diferentes densidades ópticas. E é por isso que nós temos o processo de revelação, que é uma processadora que é composta por vários tanques. Cada um desses tanques tem reações químicas e agentes bem específicos. Aqui eu fiz uma representação simples e a gente vai passar por eles de uma forma breve só para vocês terem um conhecimento. O processo mais comum é que esses tanques sejam divididos em tanque de revelação, de fixação e daí depois o processo de lavagem e de secagem. O tanque de revelação seriam os reveladores químicos que convertem os íons de prata sensibilizado pela radiação na prata metálica, prata visível que se deposita na emulsão. É composto por várias sub-reações químicas, por exemplo, a reação de redução, onde a fenidona e a hidroquinona convertem a prata em prata metálica, a reação de ativação, quando o carbonato de cálcio ou algum outro elemento químico amolece e expande a emulsão, de forma que o redutor possa alcançar todos os grãos e você consiga otimizar o processo. E temos também a moderação da velocidade, feita pelo brometo de prata, para garantir que não haja uma superreação e acabe estragando a imagem. Nesse processo, nós temos também a conservação, o sulfeto de sódio, que ajuda a proteger a prata da oxidação, e o endurecimento. A gente usa o glutaraldeído, que é um material químico que vai fazer o filme ficar um pouquinho mais duro, porque tudo isso é uma máquina formada por vários rolos, e se você tiver um filme muito mole, você acaba degradando a qualidade do filme. Depois disso, nós temos o processo de fixação, que o elemento químico mais usado é o ácido acético. Ele promove a neutralização da solução reveladora, porque se você deixar aquela solução agindo por muito tempo, pode ocorrer uma superrevelação e que também acaba degradando a imagem. Depois temos o clareamento, outros elementos químicos, como amônia ou tiosulfato, que vai retirar os grãos de prata que não foram convertidos em prata metálica. Então, toda aquela prata que estava no filme, mas não foi excitada por fótons de raio-x ou de luz, ela é retirada nesse processo. E, por fim, a conservação, por exemplo, o sulfeto de sódio, que serve para proteger o fixador de outras reações químicas do ambiente que poderiam degradar a imagem. Por fim, nós temos a lavagem, que são soluções líquidas que servem para retirar o tiosulfato, que se acumulado também vai fazer mal para o filme. Isso porque o tiosulfato acumulado reage com a prata depositada, formando sulfato de prata, e isso é um dos motivos porque antigamente a gente via que as radiografias mais antigas, que com o passar do tempo ia ficando marrom amarelada, um pouco mais escura, com uma qualidade péssima. Isso é porque é a deficiência da lavagem. Quando você tem um excesso de tiosulfato, produz muito sulfato de prata que degrada a qualidade da imagem. E a secagem, um feixe de ar quente serve para secar soluções líquidas, de forma que o filme saia da máquina. Em geral, ele vai de uma temperatura discretamente elevada. Quem já teve a oportunidade de pegar um filme saindo de uma reveladora vê que ele é morninho mesmo. E no final das contas, depois de tudo aquilo da história do fóton de raio-x que começa lá no tubo, passa pelo corpo humano e atinge o filme sendo processado, a gente consegue formar a imagem radiográfica, que é o objetivo de todo o estudo das aulas que vocês estão vendo aqui no canal. Em resumo, então, a geração da imagem radiográfica desde o tubo de raio-x depende da harmonia de múltiplos eventos físicos, que eu tentei explicar para vocês nessas 4 ou 5 aulas, e o X da questão é buscar tirar o melhor proveito. É sempre um jogo de xadrez da qualidade da imagem contra a dose de radiação que a gente coloca sobre o paciente. Baseado na idade do paciente e em vários outros fatores, a gente tem que sempre buscar fazer o melhor usando essas duas variáveis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente tem ainda mais algumas aulas aqui no módulo de física, mas devagarzinho as coisas vão ficando mais claras. Muito obrigado.